Estes são os 8 exercícios mais antigos que criam força brutal até hoje. Se você pensa que para mudar o corpo e ganhar força, é necessário uma academia cheia dos equipamentos mais sofisticados, os melhores treinadores pessoais e suplementos caros, é hora de repensar tudo isso. Nossos ancestrais já eram monstros de resistência e usavam apenas o peso do próprio corpo e aquilo que a natureza podia oferecer. E o melhor, apesar de muitos considerarem uma loucura, funcionam até hoje e são melhores do que muitos treinos modernos por aí. Guerreiros espartanos, gladiadores romanos e vikings nórdicos, todos eles construíram físicos intimidantes, sem um único equipamento de alta tecnologia. Hoje, você verá 8 exercícios antigos que constroem força bruta e funcional até hoje, provando que o seu corpo é a máquina mais eficiente já criada. Mantenha-se atento até o final, porque o exercício número 4 é o melhor deles. Eu te garanto que você vai gostar se o experimentar. Exercício número 8. Box Jump. Nossos ancestrais precisavam saltar sobre obstáculos, rios e terrenos acidentados com força e precisão. O Box Jump é o exercício perfeito para desenvolver essa capacidade explosiva das pernas que todo predador natural possui. Imagine caçadores primitivos, saltando rochas em alta velocidade para alcançar suas presas. Essa habilidade era literalmente a diferença entre comer ou passar fome. Posicione-se em frente a uma plataforma estável. Pode ser um banco resistente, uma caixa pliométrica ou até mesmo um degrau grande. Flexione levemente os joelhos, balance os braços para trás e salte com força total, aterrissando com os 2 pés completamente em cima da plataforma. Desça com controle e repita. Comece com uma altura confortável e faça 3 séries de 8 saltos. Este exercício desenvolverá uma potência absurda em seus quadríceps, glúteos e panturrilhas, além de melhorar drasticamente sua coordenação e capacidade cardiovascular. O Box Jump ativa o que chamamos de fibras musculares de contração rápida, as mesmas que nos permitem gerar força explosiva em situações de emergência. Ao contrário das máquinas modernas que isolam músculos, o Box Jump integra todo o seu sistema nervoso central com seus músculos, criando padrões neuromotores que o seu corpo reconhece instintivamente. Um erro comum é aterrissar com os joelhos estendidos, o que pode causar impacto excessivo nas articulações. Sempre pouse com os joelhos levemente flexionados para absorver o impacto. Outro erro frequente é saltar a alturas muito grandes no início. Comece baixo e aumente gradualmente. Lembre-se de que a técnica perfeita é mais importante do que a altura. Em apenas algumas semanas, você notará uma diferença impressionante na sua capacidade de gerar força, não apenas em saltos, mas em qualquer movimento que exija a explosão das pernas. Exercício 7. Bear Hack Walk. Parece impressionante ver aqueles caras fortes carregando pedras enormes em competições? Pois nossos ancestrais faziam isso diariamente para construir abrigos e ferramentas. O Bear Hog Walk é o exercício perfeito para resgatar essa força bruta. Pegue um objeto pesado e volumoso. Pode ser um saco de areia, um barril de água ou até uma bola medicinal grande, e abrace-o contra o peito. Mantenha a postura ereta, core contraído, e caminhe por 30 a 60 segundos, sentindo cada músculo do seu corpo lutando para estabilizar a carga. Este exercício fortalece absurdamente seu core, braços, peito e pernas, de uma forma que nenhuma máquina de academia consegue replicar. É força funcional em sua forma mais pura. Os povos antigos não tinham o luxo de separar dia de perna e dia de peito. Eles precisavam de um corpo completamente integrado, onde cada músculo trabalhava em harmonia com os outros. O Bear Hog Walk simula perfeitamente esse tipo de esforço ancestral. Quando você abraça uma carga pesada contra o peito, seu corpo inteiro entra em modo de sobrevivência. Seu core se contrai automaticamente para proteger sua coluna. Seus braços e ombros trabalham isometricamente para segurar o peso, enquanto suas pernas precisam gerar força e estabilidade para movê-lo. Um dos maiores benefícios desse exercício é o desenvolvimento do que chamamos de força de abraço.
algo que as máquinas de academia simplesmente não conseguem replicar. Essa força é crucial, não apenas para atividades cotidianas como carregar compras ou crianças, mas também para qualquer esporte de contato ou situação de emergência. Ao realizar o Bear Hug, certifique-se de respirar profundamente e manter o abdômen contraído durante todo o movimento. Um erro comum é curvar as costas. Mantenha sempre a coluna neutra e os ombros para trás. Comece com uma carga que você consiga carregar por 30 segundos e vá aumentando gradualmente. Em um mês, você sentirá uma força de abraço e uma estabilidade central dignas dos construtores de monumentos antigos. Exercício 6. Flexões australianas. As flexões australianas são um exercício que nos reconecta com nossos ancestrais, que precisavam escalar constantemente para sobreviver, seja para colher frutas, fugir de predadores ou simplesmente se deslocar em terrenos acidentados. Imagine os primeiros humanos precisando puxar o próprio peso corporal para subir em árvores ou penhascos. Este exercício recria esse movimento fundamental de tração que está gravado em nosso DNA e é excepcional para fortalecer toda a cadeia posterior do corpo, especialmente as costas, bíceps e core. Desenvolva essa força de tração que está se tornando cada vez mais rara no mundo moderno, onde passamos a maior parte do tempo empurrando coisas. As flexões australianas equilibram essa disparidade, fortalecendo os músculos que são frequentemente negligenciados e prevenindo problemas posturais comuns. Para realizar as flexões australianas, você precisa de uma barra horizontal. Posicione-se sob a barra segurando-a com as mãos e mantendo o corpo em linha reta, calcanhares apoiados no chão. Quanto mais horizontal estiver o seu corpo em relação ao solo, mais intenso será o exercício. Puxe o peito em direção à barra, mantendo os cotovelos próximos ao corpo e contraindo as escápulas. Desça com controle e repita. Um erro comum é deixar o quadril cair durante o movimento, o que reduz significativamente a eficácia do exercício e pode sobrecarregar a região lombar. Mantenha sempre o corpo em uma linha reta do calcanhar até a cabeça. Outro erro frequente é não completar totalmente o movimento. Certifique-se de encostar o peito na barra ou pelo menos chegar o mais perto possível e estender completamente os braços na descida. Comece com 3 séries de 8 repetições e aumente gradualmente. Se estiver muito fácil, eleve os pés ou use uma posição mais horizontal. Se estiver muito difícil, fique mais vertical. Este exercício é até mesmo a ponte perfeita para desenvolver a força necessária para dominadas completas. Outro movimento ancestral de força bruta. Exercício 5. Caminhada do fazendeiro. A caminhada do fazendeiro evoca a imagem do homem do campo carregando baldes pesados de um lado para o outro durante longas jornadas de trabalho. Este exercício brutal em sua simplicidade consiste em pegar pesos pesados com ambas as mãos e simplesmente caminhar. Nossos ancestrais faziam isso diariamente. Transportavam água, alimentos, materiais de construção, tudo usando apenas a força bruta de seus corpos. O exercício simula perfeitamente essas atividades diárias que moldaram os corpos funcionais dos trabalhadores ao longo da história. Para executar a caminhada do fazendeiro, segure um peso pesado em cada mão. Podem ser kettlebells, halteres, baldes com água ou pedras. Mantenha os ombros para trás, peito ereto, core contraído, e caminhe em linha reta por uma distância determinada ou por tempo. Parece simples, mas eu te garanto que depois de 30 segundos, você vai entender por que este é um dos exercícios mais respeitados entre os atletas de força. A beleza desse movimento está na quantidade de músculos recrutados simultaneamente. Seus antebraços trabalham intensamente para segurar os pesos. Seus ombros e trapézio estabilizam a carga. Seu core trabalha continuamente para manter a postura, enquanto suas pernas e glúteos geram a força propulsora. Além disso, seu sistema cardiovascular é levado ao limite, criando um efeito metabólico impressionante, que continua queimando calorias mesmo depois do treino. Os erros mais comuns incluem curvar os ombros para frente, prender a respiração e dar passos muito longos.
Comece com pesos que permitam caminhar por pelo menos 30 segundos sem precisar soltá-los. À medida que você se tornar mais forte, aumente gradualmente o peso ou a distância. O impacto desse exercício na sua força de pegada é incomparável. E vale lembrar que a força de pegada é considerada um dos indicadores mais confiáveis de força geral e até mesmo de longevidade. Não é por acaso que os homens do campo sempre tiveram aqueles apertos de mão esmagadores. Antes de continuar com o número 4, não se esqueça de se inscrever no canal. Ter acesso constante à informação correta e baseada na ciência é o que fará você progredir com saúde a longo prazo no mundo do fisiculturismo. Exercício 4. Dead Hangs. Às vezes, os exercícios mais simples são os mais eficazes. O dead hang, literalmente pendurar-se em uma barra, sem realizar nenhum movimento ativo, é uma prática que nossos ancestrais faziam naturalmente ao se pendurarem em galhos de árvores para colher frutas ou se deslocar através das florestas. Este exercício aparentemente passivo esconde um dos treinos mais poderosos para desenvolver força bruta nos braços, ombros e principalmente na pegada, assim como a caminhada do fazendeiro. Este exercício fortalece extraordinariamente seus antebraços, melhorando dramaticamente a sua força de pegada. Mas o principal benefício, sem dúvida, é a forma como ele descomprime sua coluna vertebral, aliviando tensões acumuladas e fortalecendo toda a cadeia de músculos que compõem o seu sistema de suspensão natural. Trapézio, romboides, dorsais largos e deltoide posterior. O efeito desse exercício na sua força funcional também é impressionante. Nas culturas antigas, a capacidade de se pendurar e se mover em suspensão era uma habilidade de sobrevivência fundamental. Pense nos guerreiros ninja que desenvolviam uma força de pegada sobre-humana através de exercícios semelhantes, permitindo-lhes escalar paredes e permanecer suspensos por longos períodos sem serem detectados. Pode ser que hoje em dia você não precise fugir de samurais, mas a força funcional desenvolvida pelos dead hangs trará benefícios para praticamente todas as atividades físicas que você realizar. Para executar o dead hang corretamente, encontre uma barra horizontal resistente e segure-a com as mãos na largura dos ombros, usando uma pegada por cima. Tire os pés do chão e simplesmente pendure-se, mantendo os ombros relaxados e o core levemente contraído. Respire normalmente e segure pelo máximo de tempo possível. Parece fácil, não é? Mas tente se manter por 60 segundos e verá que não é tão simples quanto parece. Um erro frequente é prender a respiração durante o exercício. Mantenha uma respiração profunda e constante. Comece tentando aguentar de 20 a 30 segundos e aumente gradualmente. Se você conseguir facilmente passar de 60 segundos, experimente variações mais desafiadoras, como o dead hang com uma só mão. Exercício 3. Burpees. Se existe um exercício que simula a intensidade da luta pela sobrevivência que nossos ancestrais enfrentavam, esse exercício é o burpee. Imagine um caçador-coletor precisando rapidamente se agachar para evitar um predador, cair no chão para se esconder e depois saltar para escapar ou atacar. Esse é exatamente o padrão de movimento que o burpee replica. Este exercício brutal inventado pelo fisiologista americano Royal Hack Burpee na década de 1930 foi originalmente usado para avaliar o condicionamento físico de recrutas militares e até hoje permanece como um dos testes mais completos de aptidão física geral. O burpee é único, porque combina treino de força com condicionamento cardiovascular intenso. Poucos exercícios conseguem elevar sua frequência cardíaca tão rapidamente quanto uma série de burpees bem executados. Isso cria um efeito metabólico poderoso, que continua queimando calorias mesmo horas após o treino. Similar ao que nossos ancestrais experimentavam durante longas caçadas ou fugas de perigo. Para executar um burpee, comece em pé. Agache-se colocando as mãos no chão. Jogue os pés para trás, assumindo a posição de prancha. Faça uma flexão. Salte de volta para a posição agachada e, finalmente, salte explosivamente com os braços estendidos acima da cabeça. Cada repetição é uma prova brutal de força, resistência, coordenação e força de vontade mental.
O exercício trabalha literalmente todos os principais grupos musculares do corpo: pernas, glúteos, core, peito, ombros e braços, tudo em um único movimento fluido. Os erros mais comuns incluem não manter uma linha reta durante a posição de prancha, deixando o quadril cair, não completar totalmente a flexão e não realizar o salto final com máxima explosividade. Outro erro frequente é sacrificar a técnica pela velocidade. Sempre é melhor fazer menos repetições com técnica perfeita do que muitas repetições mal executadas. Comece com 3 séries de 5 repetições completas, descansando de 1 a 2 minutos entre as séries. À medida que sua resistência melhorar, aumente gradualmente para 10, 15 e eventualmente 20 repetições por série. Acredite, poucas coisas transformam seu corpo tão rapidamente quanto uma rotina consistente de burpees. Exercício 2. Goblet Squat. Agachar é um dos movimentos mais fundamentais do ser humano. Nossos ancestrais passavam horas nessa posição descansando, trabalhando e socializando. Além disso, em culturas tradicionais ao redor do mundo, desde tribos africanas até comunidades rurais na Ásia, a posição de agachamento profundo era mantida por longos períodos durante o dia. Um hábito que praticamente eliminava problemas modernos como dor lombar e limitações de mobilidade no quadril. O Goblet Squat recupera esse padrão de movimento primitivo e adiciona carga para criar um dos exercícios mais completos para a parte inferior do corpo. O nome vem da forma como você segura o peso contra o peito. Para executar o Goblet Squat, segure um kettlebell ou halter pela parte superior com as 2 mãos, mantendo-o próximo ao peito. Posicione os pés na largura dos ombros ou um pouco mais afastados, com as pontas levemente voltadas para fora. Mantenha a coluna reta, peito ereto, e se sua mobilidade permitir, desça controladamente até que seus quadris estejam abaixo dos joelhos. Mantenha os calcanhares plantados no chão durante todo o movimento. Empurre através dos calcanhares para voltar à posição inicial, contraindo os glúteos na parte superior do movimento. Este exercício é excepcional para desenvolver força nos quadríceps, glúteos, isquiotibiais, adutores e core. Além disso, o Goblet Squat é um mestre em ensinar a mecânica correta do agachamento, pois o contrapeso na frente do corpo naturalmente induz uma postura mais vertical do tronco. Isso faz com que o exercício não seja apenas terapêutico para quem tem problemas de mobilidade, mas também uma ferramenta incrível para desenvolver força funcional. Os erros mais comuns incluem levantar os calcanhares do chão, o que indica falta de mobilidade no tornozelo, permitir que os joelhos colapsem para dentro, o que pode causar lesões, e curvar excessivamente as costas. Para evitar esses problemas, comece com um peso leve e foque na técnica perfeita antes de aumentar a carga. Outro erro frequente é não descer o suficiente. Um agachamento completo com os quadris abaixo, ou pelo menos na linha dos joelhos, ativa muito mais os glúteos e isquiotibiais do que um agachamento parcial. Comece com 3 séries de 10 repetições, usando um peso moderado. À medida que sua técnica e força melhorarem, aumente gradualmente o peso ou as repetições. Exercício 1. Rocking. Rocking é simplesmente caminhar com peso nas costas, algo que nossos antepassados faziam constantemente durante migrações, caçadas e guerras. Os legionários romanos marchavam com até 40 kg de equipamento por dezenas de quilômetros diariamente, construindo uma resistência quase sobrenatural. Este exercício aparentemente simples esconde um dos treinos mais completos que existem. Para começar, você precisa apenas de uma mochila resistente e alguns pesos, que mais uma vez podem ser livros, garrafas de água ou sacos de areia. Coloque cerca de 10 a 20% do seu peso corporal na mochila. Vista-a corretamente, mantenha a postura ereta e comece a caminhar. O rocking transforma uma simples caminhada em um exercício de força brutal que fortalece praticamente todo o seu corpo, com foco especial nas pernas, costas e core. Ao adicionar peso à sua caminhada, você multiplica drasticamente o gasto calórico, queimando quase o dobro de calorias
do que queimaria em uma caminhada normal. Mas o verdadeiro benefício está no fortalecimento da sua estrutura fundamental. Ossos, tendões e ligamentos se fortalecem de uma maneira que exercícios de isolamento nunca conseguiriam. Para executar corretamente, distribua o peso uniformemente na mochila e posicione-a de modo que fique alta nas costas, não pendurada para baixo. Mantenha os ombros para trás, peito aberto e abdômen contraído. Dê passos firmes e controlados, certificando-se de que o peso não balance excessivamente. O erro mais comum é começar com muito peso. Isso sobrecarregará suas articulações e pode causar lesões. Comece leve e aumente gradualmente. Outro erro frequente é manter uma postura curvada, o que pode causar dores nas costas. Priorize sempre a técnica perfeita, acima da distância ou do peso. 30 minutos de rocking, 3 vezes por semana, são suficientes para começar a sentir os benefícios. Pernas mais fortes, melhor postura, core mais estável e uma resistência cardiorrespiratória impressionante. Se você gostou e quer descobrir também 6 posturas isométricas, esses exercícios em que apenas permanecemos parados em determinadas posições e que são capazes de alcançar profundamente cada músculo do seu corpo, deixamos um vídeo aparecendo agora mesmo na tela, mostrando melhor cada uma delas. Não deixe de ver.